Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019 e estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Lembrando que hoje lembramos do Santo São Calixto I e por ser mártir será da cor vermelha. Porém, se não for o padroeiro ou o padre não lembrar deste santo, aí a cor litúrgica vai ser a verde mesmo, tá? Vamos fazer então o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 97, com o refrão: O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão, o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. A aclamação, Salmo 94. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu venho recordar a vocês, caríssimos, qual que foi o evangelho desse dia 13 de outubro, domingo. Foi Lucas 17, versículos de 11 a 19, que é aquele trecho da cura dos 10 leprosos e a volta de um leproso curado, que era o samaritano, que veio agradecer a Jesus. E sem contar que a primeira leitura foi segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17, a cura do sírio Naamã, que tinha uma lepra seca. Então, aos poucos, né, a liturgia da semana vai se delineando, né, num tema em comum. Na liturgia de hoje, a primeira leitura de Romano, né, na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo se apresenta demoradamente para dizer: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, e vai falando, né? Eu acho interessante essa forma de falar, porque ele já reflete a vida nova de Paulo,
Porque não podemos esquecer que Paulo, antes de ser São Paulo, foi Saulo, perseguidor dos cristãos. Ele era da tribo de Benjamim, ele era da escola de Gamaliel, né? Da linha, acho que farisaica. Era uma linha lá de estudo, defensor fiel da fé do Todo-Poderoso, matador de cristão, desculpa falar, perseguidor e matador mesmo. Mandava prender, não mandava soltar, matava mesmo, exterminava os cristãos. Mas lembrando da conversão dele lá nos Atos dos Apóstolos, né? O que aconteceu? Ele literalmente teve um encontro pessoal com Jesus tão potente. Na verdade foi Jesus que promoveu esse encontro dos céus, né? Porque fez Saulo cair do cavalo no duplo sentido, seja na parte material mesmo, como também cair do cavalo no sentido metafórico. Porque ele precisou fazer essa conversão, porque o encontro foi tão potente para ele que mexeu com as estruturas, até estruturas assim do que ele pensava, do que ele acreditava. Recordando, né, nas outras passagens que ele vai falando, fazendo memória, que todo o passado dele, glorioso, entre aspas, que ele achava que dava algum sentido para a vida dele, né, vinha de uma família da tribo de Benjamim, eu estudei na escola de Gamaliel, eu era isso, né, digamos assim, para aquela época tinha passaporte para a região de todo o Mediterrâneo, tinha cidadania romana, além de ser judeu, era muita coisa isso. Tudo isso era lixo comparado com o que Jesus promoveu a ele no caminho a Damasco. Para quem não teve um momento assim com Jesus Cristo, ou de repente até com Nossa Senhora, que leva a Jesus Cristo, a seu Filho Divino, fica meio difícil entender essa graça da conversão, né? E dizer que tudo que eu tive é lixo. Isso inclui muitas coisas. Por exemplo, é a mesma coisa dizer, eu vim de uma linhagem real, sou formado lá naquela faculdade X, tenho 3 diplomas, eu tenho uma conta bancária gorda, mas aí teve um encontro, caiu do cavalo lá com Jesus, né? Tudo isso é lixo, porque o que me importa é a vida nova. E é isso que, na primeira leitura, aqui no capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7, principalmente nos versículos de 1 a 4, é o que ele fala, dizendo, com muito, entre aspas, um certo orgulho, né? Mas há de ver que há uma certa humildade. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, e tá. E aí, nos próximos versículos, ele diz outras situações em que ele não mais faz referência do passado dele, porque ele já é um homem novo, já é Paulo. E ele vai falando, né? Recebemos a graça da vocação e tal. E aí, no Salmo 97, o Senhor fez conhecer a salvação na pessoa de Jesus. Ouso complementar, né? E o Evangelho vai tratar do quê? De 2 situações que Jesus diz. Aqui está uma pessoa mais importante que Salomão. Só que, na época do rei Salomão, veio a rainha do sul, né? A rainha de Sabá, que foi querer conhecer esse rei Salomão. E Jesus ainda reafirma, está aqui uma pessoa mais importante que Salomão. E Jesus ainda faz memória do profeta Jonas, né? Nós lemos algumas coisas do profeta Jonas, a situação lá de Nínive, na semana passada. Nas primeiras leituras da semana passada, no dia 8, no dia 9 de outubro, né? Foi bem breve a conversão de Nínive. E os ninivitas se converteram desde o rei até os animais, porque foi ordem real. Todos tinham que fazer penitência mesmo. E jejum de comida e água. E o que Jesus fala hoje nesse evangelho? Aqui está alguém mais importante, que é maior, não é nem mais importante, é que é maior que Jonas. E o que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Eu estou aqui para vocês e vocês não se convertem. Ou seja, as pessoas não estão reconhecendo Jesus como filho, como filho de Deus, como o Messias tão prometido, e ele meio que está já tendo uma certa irritação aí, dizendo, vocês estão cegueta, porque não é possível.
estou aqui promovendo cura, né, tem pessoas sendo convertidas pela minha boa nova, e mesmo assim sendo convertidas naquela hora, quando tem todo o processo da paixão e morte de Jesus, muitos fogem. Porém, Jesus é mais forte sobre nós, né? A graça dele é maior. Mesmo a gente não querendo, como vamos supor, Jonas tentou fugir, foi para o interior da baleia lá, foi comido por uma baleia, ficou lá meditandinho a vontade do Senhor, né? E mesmo assim ficou brigando com Deus Todo-Poderoso. A graça do Senhor, a vontade do Senhor é mais forte do que as nossas vontades, muitas vezes, até das decisões da nossa vida, né? E aqui, pelo menos, é o apontamento que eu faço para a liturgia, para o estudo bíblico de hoje. Então, por isso que eu estou recordando as leituras de ontem. Então, vamos ver como é que é o andamento das leituras até sábado, que é o que vai nortear o nosso estudo, o nosso foco, pelo menos o meu foco, né? Por isso que eu falo, você não precisa acreditar, ou pelo menos, não é acreditar, apoiar o que eu estou falando. Eu estou apontando algo que chamou a atenção para mim, né? E eu faço de novo a sugestão, faça a leitura do segundo livro de Reis, capítulo 5, que fala da cura de Naamã, o sírio. Eu acho uma das passagens mais bonitas, assim, porque ele se converteu. Ele quis presentear Eliseu, porque isso é uma característica do povo oriental, em agradecimento ceder algumas roupas finas, ouro, como forma de agradecimento. Mas Eliseu viu alguma coisa da qual ele não poderia aceitar. Por isso que ele não aceita. E aí o que Naamã fala? Então permite que o servo aqui pegue 2 sacos de terra daqui, perto do Rio Jordão, ou daqui mesmo dessa terra dos judeus, para que eu possa fazer a adoração lá onde eu moro, porque eu não mais farei holocaustos a deuses, com exceção de um dia. Não está nessa passagem do capítulo 5, versículos 14 a 17, mas então eu peço que você leia o capítulo 5, veja o contexto, porque é assim que ele vai falar. Só tem um dia que ele pede autorização para Eliseu, mas na verdade ele está falando para Deus Todo-Poderoso, que ele tem que acompanhar o rei dele lá por um momento sagrado e tal. Mas tirando isso, nunca mais iria fazer adoração a deuses nenhum, apenas adorando naquela terra o poder do Deus Todo-Poderoso. E isso é um indicativo muito interessante de conversão, a partir de uma cura muito importante para ele. A forma dele agradecer seria adorando, nem que seja pela terra das imediações do Rio Jordão, né? Não da terra local, mas da terra da onde ele foi curado, adorando a esse Deus todo-poderoso, sem rosto e sem nome, dos judeus. Né? Então Naamã também faz um gesto muito similar com o do centurião romano. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo estará curado, porque o Senhor tem poder. Assim como eu tenho poder sobre os meus soldados, o Senhor tem poder e eu acredito no seu poder. É assim, né, que Naamã também meio que se comporta. Pelo menos é assim que eu vejo. Bem, para a meditação de hoje, da palavra, ficamos por aqui. Recordando um evento agora para novembro, lá em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, o acampamento A Cura dos Traumas da Morte, que vai acontecer no final de semana de finados, dia 1º a dia 3 de novembro, com a participação do Frei Josué, do pregador Márcio Mendes, professor Felipe Aquino, Rogerinha Moreira, se não me engano, entre outras pessoas da comunidade Canção Nova e Ministério de Música Canção Nova. É um acampamento que já está com a sua agenda fixa, né? Sempre tem acontecido nesse período, então acompanhe que você vai achar bem bacana. Logo depois eles vão estar lançando a playlist desse acampamento, caso você não possa estar acompanhando no fim de semana a qual eu citei. Recordando, não sei porquê, apesar que eu não visitei o canal da Canção Nova Play, aconteceu o evento de cura e libertação, né, com a participação do Padre Duarte. Eles lançaram as pregações e homilias lá de todos os pregadores participantes, fizeram o upload, tudo, mas não agruparam numa playlist específica. Então o que acontece? Qualquer coisa, por favor,
vá no perfil do YouTube, né, no canal dele, do Padre Duarte de Souza Lara, que lá vai estar as pregações e homilias que ele fez para este acampamento. E, infelizmente, aí as outras pregações do pregador Roberto Tanus, Ironis Puldaro, entre outros, acho que é o Roberto Ida, aí ficaram meio dispersos ali no canal deles. Mas eu espero que eles agrupem. Eu não verifiquei ainda, mas até semana passada não estava agrupado na playlist específica do acampamento, tá? Mas, para não perder nada, pelo menos no canal do Padre Duarte já está disponível essas pregações, certo? Mas sempre acompanhem as pregações do canal Canção Nova Play. Se inscrevam lá, até para eles atingirem a marca de 1 milhão de inscritos, né? É uma forma de ajudar a Canção Nova, porque provavelmente eles monetizam pelo canal do YouTube. Outra forma de contribuir para a Canção Nova, mas isso é um recado mais para o pessoal de São Paulo, quer dizer, perdão, não da cidade, mas o estado de São Paulo, é você ceder o seu cupom fiscal sem CPF para a comunidade. Isso eu acabei descobrindo numa rede social do Instagram, agora eu esqueci, acho que é Clube CN, esse é o perfil do Instagram. Vá lá no @Clube CN, CN de Canção Nova. Eles têm um post um pouquinho aí, acho que no final de setembro, em que eles pedem para ajudar a Canção Nova a partir do seu cupom fiscal sem CPF, caríssimo irmão, paulista, não paulistano, mas claro, engloba também, né? Agora, pessoas de outro estado, aí se você quiser ajudar, essas formas que eu falei, entrem, se inscrevam nos canais do YouTube, lá do Instagram, comprem produtos da Canção Nova. Vocês podem também ser sócios da Canção Nova, pelo Clube de Evangelização ou fazendo uma doação espontânea, anônima, né? Tem várias contas de banco e etc. Tá? Aí vem você, né? Ai, mas eu me decepcionei com a Canção Nova. Não, meu amigo ou amiga, você se decepcionou com algumas pessoas da Canção Nova. Eu até entendo, né? Faz parte, né? Ser humano, nós mesmos nos decepcionamos uns aos outros, né? Mas lembre-se que tem muitas pessoas até hoje que são tocadas pelo carisma da Canção Nova a voltarem novamente, ou até se converterem, nem eram católicos, né? A se converterem para o catolicismo. Eles têm uma audiência muito grande, até entre os irmãos evangélicos, que eu sei. E, né, quem sabe não tem a conversão nesse meio tempo, né? Então saiba que o carisma ainda toca eles, certo? Então deixa de lado um pouquinho esse ressentimento. Eu já tive também esse problema, eu sempre reitero aqui, não existe mais, né, eu tento não ter mais esse ressentimento com os filhos da Canção Nova. E eu sempre penso assim, não, alguém vai ser tocado, alguém vai ter uma cura e vai ter a conversão, que esse é o mais importante. Certo? Então é sempre aquele vídeo, né? Voltem para casa. A casa do Senhor Jesus é a nossa igreja católica, tá? Não fique buscando em outros lugares, ainda mais quando a gente é batizado na igreja, né? Então vamos voltar e repensar, tá certo? Então fica o pitaco do dia. Desejo a todos uma ótima semana, na proteção de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora de Fátima, porque dia 13 foi lembrado o último dia da aparição de Nossa Senhora, lá na Cova da Iria. E que fiquemos bem aconchegadinhos no Sagrado Coração de Jesus também, que sejamos bem acolhidos por Ele, que possamos nos arrepender de nossos pecados efetivamente e possamos nos converter a cada dia. Fiquem em paz, Deus abençoe vocês.